Esse vídeo pode até ter ficado um pouquinho grande, mas eu tenho certeza que se você sonha em ser bolsista Tivni, esse é o vídeo certo para te ensinar o passo a passo do sucesso para a primeira etapa do processo seletivo, que é a candidatura online. Oi pessoal, meu nome é Letícia Bittencourt, eu sou advogada e também fui bolsista Tivni no ano de 2017 e 2018. Hoje eu também atuo como consultora e mentora de internacionalização de ensino, ou seja, eu ajudo estudantes e jovens profissionais que queiram se especializar fora do país. E claro, eu também sou idealizadora do projeto Direito no Exterior. Aqui nesse endereço vocês conseguem me encontrar diariamente. Eu preciso informar para vocês que esse é o segundo vídeo de uma série de vídeos sobre o programa do Tivni. Então, se você está assistindo esse vídeo em tempo real, já deixa o seu gostei para apoiar esse projeto e se inscreve no canal para não perder nenhum dos próximos conteúdos que virão. E se porventura você acabou caindo nesse vídeo por acaso, não deixa de explorar os outros vídeos do nosso feed do YouTube para assistir a série completa. O grande objetivo desse vídeo é dar a vocês um panorama geral sobre a primeira etapa do processo seletivo, que é a candidatura online. Se ao final desse vídeo você ainda tiver dúvidas, você pode contratar uma mentoria personalizada, que é um dos serviços online que eu ofereço. Nesse serviço você terá acesso aos princípios e às técnicas que eu implemento com os meus clientes aprovados, e você pode saber um pouco mais sobre o que eles falam sobre a minha atuação como consultora e mentora nesse vídeo que aparece aqui na tela. Então, se você ficou interessado e quer trabalhar junto comigo, não deixa de enviar um e-mail para esse endereço aqui. A primeira coisa que a gente tem que saber em relação à primeira etapa do processo seletivo do Tivni, que é a candidatura online, é que as inscrições ocorrem todo ano e elas abrem em agosto e encerram-se na primeira semana de novembro. Então, o primeiro prazo que você vai ter será na primeira semana de novembro de determinado ano. Então, vamos começar. A primeira grande pergunta que muita gente se faz e me faz é: o que eu devo ter ou fazer para a primeira etapa do processo seletivo do Tivni? Para responder essa pergunta, eu vou te dar a primeira dica, que é: crie uma conta na plataforma do Tivni, independentemente se você pretende se candidatar nesse ano, no ano seguinte ou no ano mais pra frente. A razão pela qual eu te dou essa dica é porque é fundamental que você se ambiente com a plataforma do Tivni e também com os requerimentos que eles te pedem. Entretanto, se você ainda não criou a sua conta na plataforma e está aí se perguntando quais são, calma que eu vou te falar. Para a primeira etapa, você não precisa de muito. O que você realmente precisa é preencher os seus dados básicos, como nome, sobrenome, nacionalidade, data de nascimento. Você também precisa informá-los sobre a sua qualificação educacional, ou seja, a sua graduação, qual o curso, qual instituição de ensino, se você tem pós, mestrado ou algum outro curso de ensino superior aqui no Brasil. E claro, também informá-los sobre os seus 2 anos de experiência profissional, que é o mínimo pedido pelo programa. Além disso, você também tem que informar quais são os cursos de mestrado que você quer fazer no Reino Unido e em quais universidades britânicas. E por fim, a parte mais importante, que é responder ao formulário de 4 perguntas referentes a liderança, networking, plano de estudos e plano de carreira. Então, o que você precisa ter para a primeira etapa é justamente isso que você acabou de ouvir. Não, você não precisa de ter um passaporte, você ainda não precisa de ter necessariamente um aceite da Universidade Britânica, você também ainda não precisa de ter comprovado no ato da candidatura a sua proficiência em inglês através de um exame, e você também não precisa de enviar suas cartas de referência nesse primeiro momento. Quando eu, Letícia, me candidatei para o programa Tivni lá em 2016, as cartas de referências tinham que ser enviadas no ato da candidatura da primeira etapa. Entretanto, essa regra mudou, porque só os candidatos selecionados para entrevistas que são solicitados para fazerem a entrega das cartas de referências. Tendo em vista essa alteração, é fundamental que você, como potencial bolsista, fique ligado nas minúcias de um ano para outro que eles fazem. Aproveitando essa lista do que se deve ter e do que não é necessário para a primeira etapa, mas que obviamente você vai precisar entregar lá na frente, eu quero responder as dúvidas mais básicas de forma bem rapidinha. Já ter um mestrado no Brasil ou não ter um mestrado no Brasil não é um fator que necessariamente vai te deixar mais forte ou mais enfraquecido enquanto candidato. Tudo depende da narrativa que você vai criar para a sua trajetória acadêmica profissional. Em relação aos 2 anos mínimos de experiência profissional que o Tivni
Tivnin pede, lembrem-se que estágios durante a faculdade contam como comprovação desses 2 anos. Em relação ao exame de proficiência, eu vou utilizar a nossa linha do tempo para poder explicar melhor para vocês quando fazê-lo caso você ainda não tenha feito. A primeira etapa do processo seletivo do Tivnin abre em agosto e encerra na primeira semana de novembro. Tendo em vista esse prazo, eu recomendo que você faça o seu exame de proficiência em inglês entre dezembro e fevereiro, porque é uma margem de segurança que te dá um tempo hábil de tentar a prova novamente se você, porventura, não conseguir a nota que precisava. Uma outra dúvida que eu quero esclarecer é que muitas pessoas perguntam se no ato da candidatura, lá em novembro, você já tem que necessariamente ter o aceite da universidade britânica que você quer estudar. E a resposta é não. Ou seja, você não precisa ter o aceite da universidade naquele momento, mas é fundamental que você realize a sua inscrição na universidade até o final de novembro, começo de dezembro, para que você receba uma oferta o quanto antes e atualize a sua situação lá no sistema do Tivnin, que fica aberto durante a etapa de análise que a gente já viu na linha do tempo lá do vídeo 1. E por fim, a última dúvida mais recorrente é sobre as cartas de referências. Como eu já disse, o Tivnin desde o ano de 2018 vem solicitando as cartas de referência somente para os candidatos que foram selecionados para a etapa da entrevista. Entretanto, eu não recomendo que você deixe para comunicar a sua referência sobre a solicitação que você vai fazer, que é escrever uma carta para você somente quando você receber o resultado da entrevista, porque o prazo é curto e escrever uma carta é uma tarefa que exige tempo e disponibilidade da pessoa que você quer que fale sobre você. Ou seja, uma dica que eu dou para poder sanar esse problema é, no final de novembro, quando você enviar sua candidatura online, já entre em contato com uma pessoa do meio acadêmico e uma pessoa do meio profissional e peça a ela gentilmente que sejam as suas referências nesse processo que você está envolvido. Uma outra dica de ouro que eu dou é para que você procure um bom modelo de carta de referência na internet, imprima e leve para sua referência. E eu digo isso porque no Brasil nós infelizmente não temos o hábito de escrever cartas de referências. Então isso pode ser uma questão para algumas pessoas e deixá-las um pouco confusas. E aí, para poder evitar aquele escreve de novo, não ficou muito bom, então imprima o modelo, mostre para ela o formato e já exponha quais são as características que você espera que ela enalteça em você para que você tenha mais sucesso nesse processo seletivo. Já peço desculpas antecipadas pela mudança do cenário e da luz, mas é que a bateria da câmera acabou, a noite caiu e só agora que eu pude continuar a gravar o vídeo. Mas vamos focar no conteúdo, que é o mais importante aqui. Nós vamos conversar sobre as 4 perguntas que estão presentes no formulário. Essas 4 perguntas são referentes a liderança, networking, plano de estudos e plano de carreira. Se você não tem ideia de como essas perguntas são elaboradas pela banca, eu vou deixar aqui as perguntas do último ano, de 2019, para que vocês possam ler e se ambientar como a banca aborda essas questões. Antes da gente prosseguir, é muito importante ressaltar que a forma como a banca aborda cada uma dessas sessões pode mudar algum detalhe de ano para outro. Por isso que é muito importante que você crie uma conta na plataforma do Tivnin e continue acompanhando para não perder nenhuma mudança. Agora, eu vou dar algumas dicas práticas de como vocês podem elaborar uma resposta forte o suficiente para cada uma dessas perguntas. Lembrando que no meu trabalho como consultora e mentora de internacionalização de ensino, eu acabei identificando alguns padrões das várias candidaturas que eu já trabalhei. E foi através dessa experiência prática que eu mesma criei e implementei alguns princípios e técnicas e metodologias para ajudar os candidatos a alcançarem a sua melhor performance. Então, bora falar daquilo que eu posso compartilhar com vocês. A primeira pergunta é referente à liderança, enquanto a segunda é referente a networking. Eu, particularmente, gosto de analisar essas duas perguntas como se fossem uma só, justamente porque a linha entre elas é muito tênue, porque às vezes uma única experiência consegue demonstrar ao mesmo tempo tanto suas habilidades de liderança quanto suas habilidades de networking. E aí vai de você escolher em qual das sessões você acha que é mais assertivo colocar aquela determinada experiência do seu currículo. Primeiro de tudo, a gente tem que entender o que o Tivnin espera por liderança. E para isso a gente precisa desmistificar essa ideia de que um líder é uma pessoa que necessariamente
necessariamente vai ocupar um cargo de gerência ou de gestão em uma determinada empresa ou em determinada repartição governamental, por exemplo. Na leitura do Chevening, um líder é muito mais do que isso. Ou seja, um líder é uma pessoa que tem a proatividade e a ambição de tomar frente em uma determinada ação ou projeto dentro da sua área de ensino e que, através dessa atitude, consiga promover um impacto positivo na sua comunidade local ou até mesmo regional, nacional ou a nível global. Logo, cai por terra essa noção de que um líder é uma pessoa que ganhou o Nobel da Paz ou que descobriu a cura da AIDS, tá bom? Já network é uma habilidade que um determinado candidato tem de se conectar com pessoas e, a partir dessa conexão, extrair bons frutos dessa relação, como, por exemplo, uma parceria de projeto ou uma parceria de um artigo científico, por exemplo. Agora que a gente já tem noção o que o programa entende por liderança e networking, a gente precisa saber como que nós vamos criar as nossas respostas para essas duas perguntas. Eu falei que nós íamos analisar liderança e networking de forma conjunta, certo? E a razão pela qual isso vai acontecer é que a grande primeira dica é você fazer uma análise do seu currículo, de todas as experiências nele constantes, sejam de cunho acadêmico ou seja de cunho profissional, e eu quero que você faça uma classificação das experiências que você mais acredita ter um viés de liderança e as experiências que você mais acredita ter um viés de network. A partir dessa análise, você já tem os exemplos concretos da sua própria trajetória que vão conferir pessoalidade à sua candidatura, ou seja, te destacar da multidão para utilizar em cada uma dessas respostas. Agora que você já tem os exemplos concretos que você vai utilizar em liderança e networking, você precisa destrinchar cada uma dessas experiências, a fim de demonstrar para o painel examinador o que você fez, quais foram os desafios enfrentados e quais foram as habilidades de liderança e de networking que você adquiriu ou aperfeiçoou. Pronto, agora que você já sabe o que o programa enxerga por liderança e networking e através dessa técnica da classificação das suas experiências do currículo, você já sabe como começar a elaborar a sua resposta dessas duas primeiras perguntas. A pergunta de número 3 é referente ao plano de estudos. Nessa pergunta, eu acho fundamental que o candidato demonstre duas coisas. A primeira delas é demonstrar o porquê que você quer realizar aquele determinado curso de mestrado. Letícia, como que eu vou justificar o meu interesse naquele curso de mestrado? A minha grande dica é: encontre uma problematização dentro da sua área. Por exemplo, no direito, nós temos várias áreas que o compõem, como direito penal, direito civil, tributário, empresarial, direitos humanos e por aí vai. Dentro de cada uma dessas áreas, nós temos várias problemáticas a serem abordadas, como, por exemplo, dentro do direito penal, a gente pode falar sobre pena de morte, a gente pode falar sobre legalização do aborto e nós podemos falar também sobre a situação carcerária no Brasil ou em qualquer outro país do mundo. Então, entender o real motivo pelo qual você quer fazer um mestrado fora é fundamental para que você também elabore uma resposta de qualidade, a fim de justificar que a sua problematização, que são pertinentes ao Reino Unido e também ao seu país de origem. O segundo fator que você também precisa demonstrar na pergunta de número 3, que é referente a plano de estudos, é o porquê que você escolheu as universidades britânicas que constam na sua candidatura. E aí, muita gente peca e acaba dando argumentos genéricos pela escolha que fizeram, como por exemplo: eu escolhi essa universidade porque ela está com uma classificação muito alta do ranking das universidades britânicas. Esse tipo de argumento é justificativa de candidato que não sabe o real motivo pelo qual escolheu aquela universidade. Letícia, então qual que seria um argumento interessante? Para isso, você precisa pesquisar bastante e explorar o site da sua universidade. Algumas dicas que eu posso te dar são: explore quem são os professores que compõem o corpo docente daquela instituição de ensino. Procure saber se aquela universidade oferece algum tipo de estágio ou trabalho de campo atrelado ao seu mestrado. Não se esqueça de verificar quais são as disciplinas que compõem a grade curricular do mestrado que você quer fazer. E claro, fique de olho nas facilidades da Universidade Britânica, como um centro de pesquisa ou até mesmo bibliotecas 24 horas, que por sinal podem salvar sua vida na época dos essays. Já a quarta e última pergunta é sobre o plano de carreira. Uma coisa que você precisa ter em mente é que o seu plano de carreira precisa estar em consonância com a sua trajetória e, claro, demonstrar a sua ascensão e ambição enquanto líder. Letícia, mas como assim? Tá muito vago
sabe? Bom, para te ajudar a formular um plano de carreira legal, eu vou te dar algumas dicas. A primeira é: destrinche o seu plano de carreira em curto, médio e longo prazo, porque essa divisão acaba demonstrando organização e também maturidade o suficiente para reconhecer que cada carreira que você almeja alcançar vai levar algum tempo até você realmente chegar lá. Um outro ponto importante é lembrar que o Tivni impõe a cláusula do retorno para o seu país de origem por um período mínimo de 2 anos. Por essa razão, é crucial que o seu plano de curto e médio prazo estejam dentro do seu país de origem, enquanto o seu plano de longo prazo já pode ser a nível internacional, por exemplo. Essa divisão do plano de carreira que eu acabei de sugerir não é obrigatória. O mais importante é que quando você for sugerir um cargo em uma determinada instituição, que você saiba quais são as responsabilidades e atribuições daquele cargo, para que assim você consiga fundamentar a importância e relevância que esse cargo vai ter na sua carreira e no impacto também no seu país de origem. E assim termina esse segundo vídeo da série sobre o programa Tivni. Eu peço desculpas antecipadas caso alguns dos exemplos não tenham ficado de forma clara para vocês, mas é muito difícil dar as instruções sem estar falando sobre um currículo específico, mas na verdade para um monte de gente de diferentes áreas que possa estar me assistindo. Então, se ao final desse vídeo restou alguma dúvida e você queira uma ajuda personalizada, é só entrar em contato comigo por esse endereço de e-mail aqui para a gente trabalhar juntos. Não se esqueça de deixar o seu gostei aqui nesse vídeo para poder impulsionar esse conteúdo para novas pessoas, se inscrever no canal para não perder as próximas novidades e, claro, compartilhar com os amigos e amigas que você sabe que querem participar do programa. Te vejo no próximo vídeo, que a gente vai falar mais sobre a entrevista, que é a segunda e última etapa do processo seletivo. Te vejo lá. Tchau!